Boa noite, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus. Queria solicitar aos pais que estiverem presentes com seus filhos, que estimulem seus filhos a anotarem a pregação que vai ser proferida nesse pequeno livreto que foi dado a eles. Que Deus os abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de Isaías, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13. Eu vou ler essa perícope e a igreja vai acompanhar de forma reverente, atenta àquilo que Deus quer falar. Repetindo, atenta àquilo que Deus quer falar. Assim diz a inerrante palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então eu disse: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. A palavra foi lida, palavra dura, palavra pesada para o seu povo, Deus. Palavra pesada para cada um de nós, mas palavra santa, palavra verdadeira, palavra de salvação. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do pregador. Ajuda-nos a pregar e a entender o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nos aplume, Senhor, e nos fortaleça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado o livro de Isaías e a nossa pregação para a igreja se consiste na mesma pregação que era dada àquele povo àquela época. Isaías, no capítulo 1, se nós formos até lá, ele diz ali no versículo 4 o seguinte: Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade,
raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel, voltaram para trás, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. E aí continua. Isaías já conhecia o coração daquela nação, a nação de Judá, o povo de Jerusalém, porque Deus havia falado para ele. Então, nessa pregação do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías vem pregando a essa nação e falando para essa nação. Primeiro, falando do pecado dessa nação, e depois trazendo a alegria de Cristo Jesus para essa nação, mostrando para essa nação que, apesar do seu pecado, Deus poderia transformá-los. Isaías, todo o livro de Isaías é assim. Todo o livro de Isaías, Deus mostra o pecado ao povo, mostra a consequência dos seus pecados, mas mostra Cristo Jesus. Nos seus 66 capítulos, Isaías fala para o povo o tempo todo. No capítulo 6, esse que nós vamos agora pregar, a igreja precisa perceber que o pregador, ao estar transmitindo a palavra que Deus designou a ele transmitir, tem que mostrar as suas credenciais. E aqui nesse capítulo 6, Isaías vai mostrar suas credenciais. Como hoje, aqui para a igreja, as credenciais do pregador é a santa palavra de Deus. Há uma necessidade pré-eminente e tremenda da igreja entender que essa palavra é o selo vivo de salvação. Não existe em qualquer lugar do universo palavra santa e abençoada que salva, a não ser essa. Então, por isso Deus credencia não só o pregador que está aqui adiante, mas cada um dos senhores e senhoras, jovens, mais velhos, que é igreja do Senhor, a pregar, a falar da palavra, mesmo que ocorra com vocês o que nós vamos passar aqui e que ocorreu com Isaías. Mesmo que não ouçam, mesmo que não queiram, mesmo que não desejem, mesmo que esmurrem vocês, mesmo que nos destrocem, a nossa boca não pode ficar calada. Nós temos que pregar. Nós temos que pregar. Esse fato, irmãos, aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Não sei se foi logo após a morte, ou se foi algum tempo depois da morte, mas no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor. Isaías falou, eu vi o Senhor. E Deus deu instruções sérias a Isaías. E Deus vai dar instruções sérias à igreja hoje. Vocês estão preparados, irmãos? Pregai a palavra de Deus para que não seja requerido de você o sangue do perverso. Você sabe o que é isso? Pregai a palavra do Senhor para que não seja requerido de você o sangue do perverso. Por isso Deus te chama para servir. Esse é o tema da pregação de hoje. Deus te chama para servir, como chamou a Isaías. Nós sabemos que o profeta Isaías foi ensinado aqui, foi falado aqui, cumpriu seu ministério em Jerusalém, no Reino do Sul, quando foi chamado por Deus para pregar a palavra. E esse capítulo 6 vai mostrar esse chamado. Esse capítulo 6 é uma interrupção da pregação do capítulo 1 ao capítulo 5,
onde Isaías interrompe toda aquela palavra que Deus quer trazer ao povo para falar, olha, eu estou falando para vocês, eu estou pregando para vocês, porque Deus assim determinou. Porque Deus assim determinou. Apesar de estar consciente do ministério, né, Isaías tinha certeza, porque ouviu da própria boca de Deus, que ele pregaria e aquele povo, preste atenção aqui nesse texto que nós vamos passar por lá, não é o povo de Deus, porque Deus fala, esse povo, Deus já não fala, se o meu povo se humilhar e clamar pelo meu nome, Deus já não fala mais isso. Deus fala assim, esse povo. Quem somos nós? O povo de Deus ou esse povo? Então, Isaías sabia que ele iria pregar e não ia convencer. Mas, mesmo assim, o que ele fez? Eis-me aqui, mande a mim. O que estava acontecendo com Judá nessa época aqui? Judá teve um rei, né, que era amigo de Isaías, o rei Uzias. E esse rei, ele governou entre 790 e 739, e ele constituiu um forte estado. E este rei era temente a Deus. E ele constituiu um forte estado, e ele expandiu o estado de Israel. Mas o povo não ouvia o seu líder. O povo estava entregue às suas concupiscências. Vocês sabem o que é isso? Você já se sentiu entregue à sua vontade? Ao seu desejo? Existem coisas muito lícitas para se desejar. Mas quando você se envolve nesse desejo, como se ele fosse a coisa mais importante da sua vida, você vai conseguir entender que é a mesma coisa de você derrubar um carvalho, fazer dele uma parte dele, uma imagem, adorar aquela imagem e queimar o restante. O seu desejo vai ser isso. Porque nós achamos que imagem, idolatria, é só com um material desenhado ou esculpido para que se ajoelhe diante dele. Às vezes a idolatria é você mesmo. Às vezes você idolatra você mesmo. Muitas vezes você idolatra você mesmo. Mesmo assim, diante de tanta prosperidade, Judá testemunhou o declínio de quê? Da sua pureza espiritual. Será que isso acontece com você, meu irmão? Minha irmã querida? Na hora que você se vê diante de tanta prosperidade, de tanta coisa que Deus está te dando, será que a sua vida espiritual prospera da mesma forma? E ali estava Isaías, no ano da morte do seu amigo, desconsolado. E eu imagino que Isaías corria para o templo. Se foi no dia da morte, ele correu para o templo desesperado. Se não foi, ele ia até o templo desesperado, desconsolado, entristecido, sofrido, porque um rei que servia a Deus, apesar de no final dos seus serviços, ele pecou e foi contaminado com uma doença grave, uma lepra, e nunca se curou dela. Isaías corria ali e falava, Deus, quem vai governar esse povo? Quem vai tratar desse povo? E é nesse momento, que Deus revela-se a Isaías. No momento de tristeza, no momento de dor, no momento de insegurança, no momento onde que ele tinha a necessidade de estar diante de Deus e com Deus. Irmãos, pregai a palavra de Deus para que não lhe seja requerido o sangue do perverso de suas mãos. O grande dirigente do Reino do Sul havia morrido. Quem é o grande dirigente na sua vida? Você? Deus? Isaías achava que o grande dirigente era o rei Uzias. E esqueceu que o grande dirigente era o Senhor. O Senhor.
E naquele momento de aflição, Isaías correu e foi até o templo. E necessariamente, não sendo no mesmo dia ou não, o profeta nos relata que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. Aqui nesse pequeno trecho dessa narrativa, Isaías, inspirado por Deus, ele diz que principalmente em situações de grande conflito que você passar, que eu passar, de grande tristeza, de grandes dificuldades que nós passarmos, Deus vai se mostrar a nós, Deus vai se mostrar a você. E Ele, o Senhor, o verdadeiro Rei, que vive e que jamais morre, apenas Ele vai te mostrar a eternidade e a beleza do seu esplendor. Ao descrever aquele ambiente que surpreendeu Isaías, vocês imaginam? Quando Isaías entra no templo, chorando, clamando, de repente, ele vê o templo se enchendo de algo sobrenatural. Irmãos, isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Você lembra de quando você disse, eu creio no Senhor Jesus? De todo o meu coração, e eu confesso que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida? Você se lembra da alegria que tomou posse de você? Que você queria pregar para todo mundo? Você era até inconveniente? Ou não foi assim com você? Mas, de qualquer forma, alguma coisa mudou na sua vida. Rapidamente ou lentamente, a sua vida foi sendo mudada, a ponto de você rejeitar todo o mal do passado que você fez, ter vergonha dele, não querer olhar para trás e seguir em frente em Cristo Jesus, alegre por ver e sentir que está transformado ou que está transformada. A visão de Isaías nos diz que serafins estavam por cima dele. Dele quem? De Deus. Cada um tinha 6 asas, eram seres extraordinários. Imagine o que é isso. A glória de Deus enche o lugar, e anjos e mais anjos voavam. E eles não falavam e nem gritavam. Eles faziam um ruído tão ensurdecedor que os portais do templo se moveram como um terremoto que balançava todo o templo por causa de toda aquela situação que ocorria naquele lugar. E a palavra nos diz, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Eram seres extremamente diferentes. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, e que na força de todo aquele esplendor, os patamares que sustentavam a porta do lugar santo se moveram à voz dos querubins que clamavam, e nesse momento a casa se encheu de fumaça. Sabe o que Deus está falando aqui, que Isaías está narrando aqui para aquele povo, para quem ele estava pregando? Preste atenção, porque eu estive diante do Senhor, e eu não morri por causa da misericórdia do Senhor. Você sabe que você, ao ser, na hora que o Espírito Santo vem e te toma, você não morre porque Deus tem misericórdia de você? Porque é preciso que Ele entre num lugar imundo para que Ele faça a limpeza de você e para que Ele conviva com você ali, vendo muitas vezes o seu pecado e se entristecendo com você? Isaías, no templo, teve essa mesma sensação e clamou, ai de mim! Então, eu e você, aqui, hoje, no século 21, temos que dar glórias a Deus por termos sido possuídos pela glória de Deus e não fomos destruídos.
porque fomos escolhidos. O que Deus fez com Moisés, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? Vai, Moisés, fica numa fenda que eu vou colocar a mão em você, na sua frente, e eu vou passar e você não vai morrer. Por que Deus fez isso? Porque ele era um escolhido, porque ele era uma pessoa que Deus iria utilizar. Gideão, quando pediu a Deus provas, e o anjo do Senhor, em letras maiúsculas, Jesus Cristo, apareceu para ele, e ele viu que aquela pessoa que apareceu e desapareceu era o Deus Santo. Ele falou: ai de mim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Diante de tamanho esplendor, o profeta cai em si. Diante de tamanho esplendor, você que está sentado nesses bancos, deveriam cair em si. Deveriam buscar e agradecer a Deus por não destruir cada um de vocês, cada um de nós, porque o que nós merecíamos era a destruição, mas o que Deus fez conosco, habitou em mim e habitou em vocês. Sabe o que é isso? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Você já se pegou pensando sozinho em coisas ruins? Ou isso não acontece, isso só acontece comigo? Será que é só comigo que acontece? Eu me pegar pensando em coisas ruins e gerar para o Senhor: Deus, quem sou eu? Deus, por misericórdia, tira isso da minha mente. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trazendo isso à minha mente, Deus? Aí Deus vai e tira. Essa é a tenaz de brasa. Essa é a brasa tirada do santuário que Deus encostou na boca de Isaías. Essa é a brasa que Deus coloca em você, o Espírito Santo de Deus, que te limpa e te segura e não deixa você morrer. Não estou falando aqui de morte física, eu estou falando aqui de morte espiritual. Porque nós, aí fora, nós estamos cheios de zumbis, andando por aí. Mortos que acham que estão vivos. Mas nós não. Nós fomos abençoados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, diante de tamanho esplendor, o profeta cai em si e diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu que estava diante de um santo. E acredito eu que, como fez com Moisés, como fez com Gideão, Deus providenciou uma forma de não matar Isaías, porque certamente ele seria morto. Porque nenhum de nós é merecedor do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós pode sobreviver em comunhão com Deus, com o Espírito habitando em nós, sem que Ele não tenha misericórdia e não destrua. Porque é o que nós merecemos, é o que o nosso pecado traz sobre nós, a morte. Isaías era um miserável pecador, como eu e você somos. E diante daquela visão, só restaria a ele a morte. Se vocês não tivessem tido a misericórdia de Deus, se eu não tivesse obtido a misericórdia de Deus, só nos restaria a morte. Só nos restaria a morte. Mas existe uma salvação, Cristo Jesus. E o que Deus fez com Isaías, Deus faz conosco em Cristo Jesus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os seus pecados. Naquele momento da visão, ao tocar os lábios, naquele momento, ao ser tocado aos seus lábios, Isaías reconheceu, viu e ouviu que seus pecados tinham sido perdoados. Irmãos, esse caso, literalmente, aconteceu com Isaías lá, foi uma brasa, mas hoje, isso aponta
Hoje o pastor Deci me lembrou uma palavra e falou assim, sombras. Isso aponta para Cristo e fala e nos mostra o que Deus fez por nós. Nós estávamos condenados à morte e pelo sacrifício de Cristo nós somos salvos. Nós somos salvos. Irmãos, pregai a palavra de Deus para que não lhe seja requerido o sangue do perverso. Preste atenção, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, para que não seja requerido o sangue do perverso das mãos de vocês. No versículo 8, a palavra continua nos dizendo o seguinte, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Depois de dar consciência espiritual a Isaías, depois de fazer Isaías reconhecer qual era o seu pecado, depois de trabalhar o coração de Isaías, depois de mostrar Isaías a sua misericórdia, Deus vira, quem vai por nós? Quem vai pregar a palavra, a santa palavra por nós? Eu responderia hoje assim, na frente de toda a igreja, nós. Mas nós fazemos isso? A gente é cheio de mimimi, a gente é cheio de coisinha. É óbvio que eu não estou aqui pregando para uma pessoa no trabalho, parar de trabalhar e começar a pregar a palavra, não é isso que eu estou falando. Alguns aí inventaram que não precisaria nem abrir a boca para pregar a palavra de Deus, bastaria viver, né? Mentira deslavada, tem que pregar, tem que falar e tem que viver. Mas a gente arranja desculpa para tudo, não é mesmo? Eu também arranjo, irmãos. Estou aqui dando uma de bonitão. Não, eu também arranjo desculpas. E quando me lembro das desculpas que eu arranjei, me entristece o coração. Mas a luta continua. O Espírito de Deus trabalha em nós. Então, irmãos, depois que Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Após de haver sido tocada a sua boca, após de haver sido tirado os seus pecados, após ouvir a voz do anjo que ele não morreria, que ele estaria livre da morte, ele disse, acredito eu, isso aí eu que estou elucubrando, tá? Que ele estava com o rosto na terra e virou para Deus e falou assim, envia a mim. Envia a mim. Envia a mim lá no quartel da Polícia Militar. Envia a mim no hospital. Envia a mim no escritório de advocacia. Envia a mim correndo atrás do caminhão de lixo, pegando o lixo das pessoas. Envia a mim, Pai. Você fala isso, envia a mim. Isaías, dobrado, porque eu tenho certeza que ele não tinha condição de se levantar, porque diante daquela glória toda que se mostrava diante dele, ele estava enfraquecido, dobrado e quase morto, quase desfalecido. Ele diz, envia a mim que sou dona de casa, envia a mim. Envia a mim para que alcance aqueles que o Senhor falou que são teus. Como eles vão poder crer se não existe quem pregue? Você e nem eu sabemos quem são os salvos, quem são os eleitos. Como podemos achá-los se não saímos à procura deles? Como? Nem para os da nossa casa às vezes a gente prega? Nem para das nossas casas? A palavra de Deus fala que nós devemos pregar Cristo em tempo e fora de tempo. Então, irmãos, pregai a palavra de Deus para que não lhe seja requerido o sangue do perverso. Pregai a palavra de Deus para que não lhe seja requerido o sangue do perverso. Agora, as narrativas que vão se seguir da leitura a partir do versículo 9, né?
expressam a dureza, vão expressar a dureza do coração e a cegueira da mente dos homens, daquela tribo de Israel, num caso específico aí Judá, num caso específico a cidade de Jerusalém. Ao falar para Cristo Jesus, ao dizer a Cristo, na presença do Cristo, Isaías vira e fala, envia-me. Aí Deus vira para ele e fala, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Que estranho, né? Deus chama o seu povo para pregar, Deus chama o seu povo para levar a palavra, e Deus fala que vai endurecer o coração, que não vai deixar aquele que ouviu pregar. Falei certo ou errado? Errado. Deus não chama para pregar para o seu povo, porque o seu povo é que tem que pregar. E pregar para quem? Para quem ainda é ímpio, para quem ainda está na impiedade. E os verdadeiramente ímpios não vão ouvir. E aí nós vamos ficar cheios de, Deus, o Senhor não me chamou para pregar, não? Eu não tenho esse dom, não? Eu não sou profeta, não, Deus. Eu já falei para a minha família inteira, eu já falei para... Não, Deus, isso não acontece. Ninguém converte, Deus. E quem falou que você tem que converter alguém? Deus falou que você tem que pregar. E você tem pregado? Deus falou que você tem que pregar. Deus falou que você não tem que estar de mimimi, de lorota. Deus falou que você tem que falar da palavra dele, toda vez que o aflito, toda vez que o necessitado te buscar. E se ele não te buscar, você vai ter que ser luz e sal, resplandecer aonde você está, para que ele veja que você é diferente. Muita gente fica cheio, mas cheio de crendices, de coisas que não precisa ter, e deixa de pregar a palavra, mas faz N coisas que são contrárias à vontade de Deus. E não tem vergonha de fazer. Mas para pregar a palavra, meu chefe vai me mandar embora. Olha, no seu momento de uma conversa com um amigo, seu chefe vai te mandar embora? No seu momento de descanso? No seu momento onde você, um amigo, vem e fala de uma necessidade, você não vai falar de Cristo para ele? Mas no Zap Zap você fala de tudo. Você fala de tudo, até que não precisa. Vai e prega. Primeiramente, aqui, Deus não chama o povo de Judá e de Jerusalém de seu povo, tá? Deus fala, esse povo. Porque o remanescente está ali. O remanescente vai pregar. O remanescente, aquele que já está convertido, vai levar a palavra. E Deus fala, porque a obstinação daquele povo era grande demais. Lembra lá no capítulo 1 que Isaías falou? Que a nação estava toda doente? Meus irmãos, aquele povo era religioso demais da conta. Só que Deus falou que não suportava mais a religião deles. Será que Deus está fazendo isso com a gente? Irmãos, quantas vezes eu já vi dentro da igreja, e oro para Deus para não me deixar cair nessa tentação, alguém fazendo alguma coisa que é indevida, e ao invés de eu ir até essa pessoa e admoestá-la, eu vou lá e vou contar para o pastor, vou contar para o presbítero, vou contar para o diácono o pecado daquela pessoa, sendo que o meu dever era ir até ela e falar assim, irmão, vem cá, você está pecando, irmão. Você fez isso está errado.
admoestá-la em amor? Aí não, mas eu vou correndo, eu saio correndo, caçando um pastor, caçando um presbítero, para falar do que eu vi. Ao invés de eu chegar para esse irmão de maneira verdadeira, fiel e honesta e falar para ele: irmão, você está em pecado. Nós temos que fazer como Isaías fez, mesmo sabendo que muitos não ouviriam, nós vamos pregar. Nós vamos alegrar o Espírito que habita em nós. Ou você só quer entristecer o Espírito, porque a palavra de Deus fala que ele não te abandona, mas que ele entristece. A palavra de Deus fala que ele deixa de agir, como nos diz a nossa confissão de fé, deixa de agir a ponto de jogar alguém dentro de um buraco fundo, dentro de uma vala funda, para ele sofrer de todas as privações que forem necessárias, para depois tirá-lo de lá, para que ele volte humilde, para ser restabelecido pelo Senhor. Mas o Espírito estava ali, controlando, não deixando a perversidade chegar ao ponto de matá-lo. Porque nós não somos perversos quanto nós deveríamos ser, não, viu, irmãos? Porque Deus não deixa. Deus não deixa o mundo ser perverso como deveria ser, porque senão a igreja dele iria sucumbir. E Deus fala: olha, pregue a minha palavra ao perverso, porque se você não pregar, eu vou requerer de suas mãos o sangue dele. Esse povo obstinado, que é para vocês pegarem, esse povo inclinado para a iniquidade, é para o qual vocês vão pregarem. Pregar mesmo diante de grande obstinação de alguém. Pregar mesmo que alguém vire e fale para você que não quer. Sabe o que Deus fala que vai fazer? Você vai pregar e eles não vão ouvir, e aquele que não ouvir, que foi decretado por Deus que ele não ouviria, Deus vai engordar o coração dele. Sabe o que Deus vai fazer? Vai dar para ele coisas boas, para ele se alegrar aqui. E ele vai se encher de coisas maravilhosas, deliciosas para a sua carne. E vai ser como um gado engordando para o dia da matança. Mas nós não. Nós, provavelmente, muitos de nós passamos por privações. Aliás, todos nós passamos por privações, porque não podemos ser como os ímpios são. E muitas vezes o nosso coração quase se corrompe. Hoje eu estava conversando com o Ricardo, o reverendo Ricardo, sobre o Salmo 73. Quase os nossos pés se resvalam. Porque a gente vê a alegria do ímpio com tudo que o mundo pode dar. E nós, às vezes, passando por situações de dificuldade. Mas é o Espírito que habita em nós, mexe em nós. E nos fala. E aí nós falamos para Deus: ah, Deus, eu atinei com o fim deles. E eu sei o que vai acontecer com eles. E não vai acontecer comigo. Irmãos, se você amealhar riqueza, preste atenção, hein? Eu não estou falando que você ter dinheiro é ruim. Eu estou falando que se você amealhar riquezas, colher riquezas e glorificar o seu braço por causa delas, irmãos, a sua vida vai ser uma vida fútil. Você sabia o que Deus faz com muitos homens ricos por aí? Bilionários. Bilionários. Põe esses homens escravos do trabalho, e eles trabalham a vida inteira, e eles não aproveitam um centavo do dinheiro que eles produziram. Eles ficam escravos do trabalho. E, para piorar a vida deles, Deus decreta que eles sejam assim, para dar emprego para um pai santo, para uma mãe santa, para um filho santo nas suas empresas. Mas o rico de misericórdia, e que adquire recursos, dinheiro na mão de Deus, esse não deixa faltar nada na casa do Senhor Jesus. Eu conheço homens assim. Homens e mulheres assim.
que contribuem calados, que não fazem propaganda do que fazem, do que dão. E homens pecadores, pecadores, mas que ouvem a voz de Deus. E o Senhor disse, repetindo, o Senhor disse, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo. Sabe por que você está aqui? Porque você é sensível a Deus. E sabe por que você é sensível a Deus? Porque o Espírito de Deus habita em você. Que um dia você declarou isso. E mesmo que você caminhe uns a passos mais largos, outros a passos mais curtos, Deus te conduz até Ele. E no dia certo, Ele vai te levar lá. E no dia certo, Ele vai virar para você e vai olhar para você e vai mostrar toda a alegria que Ele tem em você. Tenha certeza disso. É a nossa esperança. Então disse eu, Isaías continua o seu diálogo com Deus e fala, então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, e fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Literalmente aqui, o que Deus estava falando para Israel e para Judá era o seguinte, olha, a Babilônia vai vir, tá? A Babilônia vai vir. Você vai pregar, e até que a Babilônia venha, o rei Nabucodonosor venha, você vai pregar, esse povo não vai ouvir. Então a Babilônia vai vir, vai retirar esse povo, e vai levar, mas vai deixar ainda o rei aqui. E esse rei ainda vai governar. Isso está lá na palavra de Deus. E vai falar, e esse rei mesmo vendo isso, ele ainda vai tentar fazer uma negociata com o Egito. Né? O que significa isso? O Egito é um símbolo, aponta para uma questão do mundo. É a mesma coisa que Deus faz hoje, que acontece hoje com muitos de nós. Eu vou te trazer a salvação, vou te trazer a palavra, você não vai ouvir. Aí você vai ver muitos caminhando para a morte, muitos morrendo, muitos sendo envolvidos. Mas aí você olha aquele negócio, põe a mão no bolso e fala assim, não, eu vou fazer uma negociadazinha assim com o Egito. Eu vou ajudar meu chefe a roubar. Aí o que Deus fala? Que até quando toda a terra for assolada, né? Que toda a terra fica assolada, até que o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. O Senhor, eu não peguei aqui, mas vou pegar aqui. E no meio dela da terra grande seja desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Esse tornará a ser destruído, irmãos, presta atenção nisso. Você passa por privação, você passa por dificuldade, você passa por uma série de coisas, aí você vê o que aconteceu com as pessoas que estão ao seu redor, você vê como as coisas aconteceram com elas, e isso aconteceu lá em Judá. Babilônia veio e levou uma parte do povo, ainda deixou o rei Joaquim lá, e o Joaquim vira e fala assim, não, eu vou negociar com o Egito, e aí você fala aqui hoje, você vê todas essas situações, e você fala, não, eu ainda vou flertar com as coisas erradas que estão ao meu redor, e você insiste em flertar com isso. Aí Deus manda a Babilônia de novo lá naquele contexto, a Israel, e arranca todo mundo. 3 vezes o rei da Babilônia retirou o povo, e na 3ª vez destruiu tudo. E ainda falam que Deus é injusto, que Deus não tem misericórdia de nós. Você sabe o que é isso? Maridos, esposas, filhos, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, e Deus vem, nos arrebenta. Aí depois passou um tempinho, sarou tudo, nós vamos fazer tudo de novo.
É isso, irmãos. É isso que aconteceu com esse povo aqui. Mas aí Deus fala que como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Nesse contexto aqui, todo o povo é levado, mas o remanescente é o toco que vai voltar. O remanescente é o que vai dar prosseguimento à promessa que Deus deixou e que nós vamos ver mais à frente no livro de Isaías, a vinda do Messias. Eles vão voltar, eles vão reconstruir o templo, eles vão levantar os muros, eles vão voltar. E o remanescente aqui é a igreja do Senhor. Irmãos, queridos, Calvino nos diz que será oferecido ao povo um consolo. E sabe qual que é esse consolo? Foi oferecido a você e a mim, Cristo Jesus. E o que você tem feito com isso? Você tem pregado a palavra de Deus? Pregue a palavra de Deus, para que não seja cobrado de suas mãos o sangue do perverso. Bom, irmãos, diante dessa palavra, para encerrar, diante dessa palavra podemos tirar no mínimo 3 aprendizados aqui que eu escolhi, que eu reservei para nós e que é para vocês guardarem no coração de vocês. Primeiro aprendizado, você deve se arrepender dos seus pecados. Arrependa dos seus pecados. Você deve atender prontamente o chamado de Deus. Atenda prontamente o chamado de Deus em sua vida. Atenda, irmão. Atenda. A nossa vida é como uma névoa, que de manhã cedo aparece bonita, fechando tudo, nem deixando se enxergar nada. Mas de tarde ela não existe mais. Atenda. Colocar como primazia, glorificar e gozar a Deus através de um procedimento vivo diante dos ímpios, sendo luz e sal em todos os locais onde você colocar os seus pés. Não é na igreja só não, viu, irmãos? Em todos os locais. Irmão, quando você pega o telefone para falar mal da vida de alguém, irmão, quando alguém te consulta sobre uma outra pessoa e você vai, irmão, e falar mal daquela pessoa, ao invés de ter ido naquela pessoa e conversado com ela antes. Irmão, quando você compactua com uma corrupção, ou quando você não precisa nem pegar dinheiro, irmãos, quando você concorda com o que é mal. É difícil, não é, ser crente? Não é não, irmão. É só você falar não. Por mim mesmo, eu não consigo falar não, mas em Cristo Jesus eu falo. Em Cristo Jesus eu falo. Segundo, como servo de Deus, devemos, como peregrinos neste mundo, abstermos das paixões da carne que todos os dias buscam nos seduzir. Todos os dias. Ou você é especial? Todos os dias você tem uma paixãozinha que está bem lá no fundinho, que precisa ser tirada, e de repente ela vem à tona. E na hora que ela vem à tona, o que você tem que fazer? Expurgá-la. Mas ela vai vir à tona, e o seu trabalho em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, é expurgá-la. Está escrito que o nosso Senhor Jesus não permitirá que passemos por provações que não possamos suportar. Está escrito. Então, todos os dias que você for surpreendido por alguma paixão que não lhe convém, que não convém a Cristo, que não convém à igreja, pode ter certeza que você pode suportar e você pode extirpá-la, você pode expurgá-la, porque a palavra diz que você pode. Ela diz que você pode. Terceiro, exercer misericórdia. Exercer misericórdia com todos que estão ao seu derredor. Todos. Todos. Aquele cara ou aquela moça que te enche a paciência, que te mata de raiva,
que faz você morder sua língua. Todos. O Senhor Jesus falou que é muito simples amar os que amam a gente, mas que nós devemos amar os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos, irmãos? Não é a carne, não é o sangue. Os nossos inimigos são todo ímpio, que produz impiedade. E nós não temos que matá-los e nem extirpá-los como Nabucodonosor fez com Israel no contexto literal dessa passagem. Nós temos que orar, pregar, e às vezes mesmo distantes, porque às vezes não tem condições de você estar próximo, continuar orando e pregando. Exercer misericórdia com todos que estão ao nosso derredor, independente de sexo, raça, escolhas pessoais, ideologias políticas, pregando a palavra e os admoestando em Cristo Jesus. Por fim, clamar ao Senhor que nos livre de ouvir da sua palavra e não entendê-la. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem fala mal aí de alguma autoridade? Ninguém, né? É difícil, irmãos. Na hora que você se pegar falando mal de uma autoridade, pede misericórdia. Falando mal do seu chefe, pede misericórdia. Falando mal do seu amigo, pede misericórdia. Porque senão Deus vai vir e vai arrasar a sua cidade. No princípio, se você for dele, ele vai arrasar e vai te reconstituir. Ele vai te trazer restabelecido. Mas para o ímpio, para aquele que não crê, ele vai devastar tudo. Vamos orar, irmãos?